Eu queria conversar com os irmãos hoje, com o tema da mensagem, o legado de um pai. Está baseado no livro de Jó, no capítulo 1. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Abriu? Jó, capítulo 1. Mas antes eu quero mais uma vez orar ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós já louvamos, adoramos, ofertamos, e agora, Senhor, nós vamos ler e expor a Tua palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que saia do papel e venha para o nosso coração. Que esta palavra penetre no ouvido e no coração de cada um de nós. Que seja algo importante, especial, que nos alimente, que mexa conosco, que transforme-nos, que ninguém fique indiferente a esta palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. É nesse livro de Jó que nós encontramos uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. Quem não leu ainda o livro de Jó, eu gostaria de desafiá-lo para que leia o livro de Jó. É uma história dramática, mas com muitos ensinos. Os 5 primeiros versículos do capítulo 1 dizem que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Em seguida fala que ele era um homem próspero, ele tinha muitos bens, era dos mais ricos da sua época, e tinha também uma família unida e abençoada. Mas a partir do versículo 6, do primeiro capítulo ainda, até o capítulo 41, até o penúltimo versículo, até o penúltimo capítulo, a vida dele tornou-se extremamente marcada por enfermidades, dores e perdas. Tornou-se uma vida muito difícil. Você vai ver ele sofrendo, ele enfermo, ele com dores, ele ora recebendo visita de amigos, ora desprezado por amigos, uma vida de perdas. Mas uma coisa, nessa trajetória toda, ele não perdeu, que foi a fé, a esperança e a confiança em Deus. Dos meus versículos especiais, embora nós creiamos que toda a Bíblia ela é a palavra de Deus e todos os textos falam ao nosso coração, mas é fato também que nós temos alguns versículos assim que são especiais. Eu tenho alguns, talvez você também tenha alguns. Dos alguns meus, 2 deles estão no livro de Jó. O primeiro é no capítulo 19, versículo 25, que ele diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele virá defender-me aqui na terra. Ele está dizendo isso quando ele está no meio do maior sofrimento, dores, dificuldades, perdas. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra, mesmo que a minha pele seja toda comida
ainda pela doença, ainda neste corpo eu verei a glória de Deus. E o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Eu acho lindo esse texto, porque em meio a toda a luta, toda a dificuldade, e alguns dando conselho para ele deixar a Deus, abandonar a Deus e morrer, e criticando, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda nesta carne, ainda nesta vida, eu verei a glória de Deus. Ele era um homem temente a Deus. Quando ele morresse, ele estaria junto de Deus, mas ele confia que ainda nesta vida, na vida que ele tinha, aqui nesta terra, ele ainda veria a glória de Deus. A confiança que ele tinha, e termina dizendo: eu desejo tanto que isso aconteça. E se você for para o capítulo 42, no finalzinho você vai ver que isso aconteceu. O outro versículo que eu gosto é o último capítulo, 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo eu tenho na minha mente e no meu coração. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Muito bem, quando nós estudamos na EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, um dos livros que nós estudamos todos os livros, e quando nós estudamos Jó, por acaso foi eu que dei o livro de Jó. Eu não dei todos os livros, mas Jó fui eu que dei. E quando eu estava preparando a aula, eu me preparei com os 5 primeiros versículos, e me chamou a atenção, muito especialmente os versos 4 e 5, e eu pus no meu coração que um dia eu iria meditar sobre estes versículos. E chegou o dia. Então hoje eu quero destacar principalmente no capítulo 1, os versos 4 e 5. Vamos ler juntos? Seus filhos iam às casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O verso 1 fala que ele era um homem íntegro e temente a Deus. O 2 fala que ele era um homem muito bem sucedido. E o 4 e o 5 fala da família dele. Então veja bem, um homem temente a Deus, rico, com uma família toda unida, era um homem extremamente feliz e abençoado. Então, nesse versículo, que eu quero conversar um pouco com os irmãos, esses versículos: seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. Eu penso que hoje, na casa da maioria dos pais, principalmente dos pais que estão aqui, foi um dia de festa. E é uma das coisas muito gostosas, aqueles que têm o privilégio de ter a família reunida. Eu me senti hoje super feliz e abençoado. Estava reunido na minha casa, todos os meus 2 filhos, a minha nora, minha neta, tinha até minha sogra comigo, né? Minhas netas, até minha sogra, minhas cunhadas, família gostosa de ver os filhos reunidos. O dia que é possível, e normalmente isso acontece aos domingos, que eu vejo os filhos sentados, eu sento na cabeceira, meus filhos sentam do lado. É algo tão importante, tão gostoso, que privilégio para os pais, quando depois dos filhos crescidos,
eles podem sentar, reunir-se, estar com os filhos, com a família. Esta é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus, uma bênção que Jó tinha, que eu tenho, e eu oro para que todos os pais daqui tenham essa experiência, essa vivência, essa bênção. A gente precisa, na medida do possível, trabalhar isso para aglutinar. Mas, queridos, a gente vai ter os filhos crescidos e sentando à mesa com os pais, mas para que isso aconteça, é importante que desde que sejam pequenos, ali juntos, sentados. Recentemente a Deise trabalhou uma mensagem sobre a questão da refeição. Hoje é assim, cada um faz o seu prato, vai na frente da televisão, come ali assistindo televisão, e eu devo isto à Deise, no sentido de a refeição é na mesa, é o momento sagrado, é o momento de reunião, aonde a gente conversa, a gente brinca, a gente ri, e não tratamos de problemas. Mas isto desde criança. Aqueles que não estão fazendo ainda, eu gostaria de incentivar, aqueles que ainda têm filhos pequenos. A mamãe põe a mesa, prepara a mesa, põe ali, mesmo que seja a panela, mas de preferência, pôr ali uma tigelinha, arrumadinho, pôr ali, para que os filhos aprendam e vá ensinando. Nós já estamos na outra geração, nós temos uma helper lá em casa, a nossa netinha, ela já chega para a vovó e ela quer aprender, então a vovó já vai ensinando a preparar a mesa, leva, coloca os pratos, os talheres, isto, queridos, desde pequeno, vai trabalhando. Quando chega a idade adulta, os filhos vão querer estar juntos, aprenderam a estar juntos, então é algo que precisa ser ensinado desde cedo, cuidado desde cedo. É interessante, eu não estou colocando a mim como modelo, é que eu estudo na Bíblia, procuro colocar em prática o que eu estudo, o que eu aprendo. E é interessante que lá em casa a Deise prepara toda a mesa, mas a hora que chega a hora de reunir o povo, ela fala, bem, pode chamar o pessoal. Aí eu que chamo o pessoal, e se a comida estiver gostosa, não, aí não, a gente fala, pastor, pai, a comida estava uma delícia, não é porque sabe que é a mãe que fez, mas cabe a mim, passa esse privilégio. Agora, pessoal, vamos chegar, ou eu oro, ou eu designo alguém para orar. Então cabe a participação dos pais. Por quê? Nós pais somos os primeiros a fazer o nosso prato, a ir para a sala de televisão e ficar comendo. Não espere que quando você estiver na idade deliciosa de ver os filhos crescidos e ver os netinhos, que eles queiram sentar todos na mesa e de vir participar, à mesa, aliás, e vir participar junto naquele banquete. Então é desde pequeno, e Jó tinha esse privilégio, ele reunia todos os filhos, seus filhos iam às casas uns dos outros. Então não era só na casa do pai, os filhos tinham o prazer de reunir, de chamar os seus irmãos, e isto é uma delícia, quando todos os irmãos se reúnem, é bênção de Deus. Eu tenho isto como bênção de Deus. Família é algo especial. Agora, quando terminava o banquete, quando terminava a refeição, o que ele fazia? Ele chamava os seus filhos e os santificava. Ele orava por todos os filhos. Você vê, é um detalhe muito pequeno, mas extremamente importante. Depois que terminava a refeição, nós oramos antes, mas ele fazia isso depois que terminava, ele orava, ele santificava. Jó estava preocupado não apenas com a educação de seus filhos,
mas não só com a provisão para os seus filhos, mas principalmente com a vida espiritual de seus filhos. Sabe, hoje nós nos preocupamos muito com a provisão dos nossos filhos. Um filho hoje não é barato. Um filho hoje não é barato. Não é? Quando eu era pequeno, eu tinha um par de sapato que durava, e era aquele par, não é? Que era bota, porque eu era neto de boiadeiro, e meu avô fazia questão que eu andasse de bota, não é? Então andava de bota, era uma que tinha, e um sapatinho para ir na igreja também, e na escola o mesmo, para ir na igreja, para ir na escola, para onde tivesse que ir. Agora hoje, um par de sapato para um bebê, para uma criança, que vai usar, se é um bebê, ele vai usar aí no máximo 2 meses, por causa do crescimento tão rápido da criança. E um par de sapato de uma criança é quase que o preço de um par de sapato de adultos. A roupa das crianças, a escola das crianças, não é barato. E nós precisamos, e nós cuidamos. Nós não queremos que os nossos filhos passem vergonha. Vai na escola, vai com uma roupinha boa, vem na igreja, vem com uma roupinha boa, cuidamos da alimentação, e isso é importante. Mas, queridos, mais importante do que a provisão é dar-lhes o ensino, a formação, o preparo espiritual, porque se não tiver quando criança, é mais difícil inculcar depois que já for maior. Por enquanto, as crianças estão sob os nossos olhos, sobre os nossos cuidados, fazem o que nós orientamos, vêm à igreja se nós o trouxermos, mas vai chegar uma idade que aí eles vão caminhar com os próprios pezinhos, e se não tiverem formado no seu coração e na sua mente, não permanecerão. E, meus queridos, eu fico muito preocupado com o que vem pela frente. Hoje nós conversávamos após o almoço, família reunida, e a gente falava sobre algumas coisas que para nós era tabu, nem se falava em alguns assuntos. Hoje, os nossos filhos já tratam com naturalidade. É raro um adolescente que não tenha um amigo que use drogas. Vai sendo comum ele ver um amigo usando droga. É raro ver um adolescente cujo papai e mamãe vivem juntos. A maioria são separados. Então vai crescendo é natural separado. É natural. É raro o adolescente, o menino de 15, 16 anos, estou chutando alto, que já não tenha tido a sua experiência sexual. Antigamente era para os meninos, hoje inclusive as meninas. Inclusive as meninas. É raro os pré-adolescentes e adolescentes que não tenha um amiguinho ou uma amiguinha homossexual. Vai crescendo isto com uma visão natural, normal. Nós precisamos, mais do que nunca, inculcar, orar, trabalhar, preparar, ensinar, falar para os nossos filhos a respeito dos princípios de Deus. Se nós o queremos felizes enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem e enquanto adulto, o trabalho de formação espiritual hoje é mais difícil do que era anteriormente. Por quê? Porque há uma concorrência, há um trabalho muito forte para desvirtuar as crianças. Portanto, papais, vovós,
titios, cuidem, trabalhem, porque o mundo e Satanás está de olho nos seus filhos. Então, preocupe-se sim com a escola, com a faculdade, com a roupinha bonita, com a formação profissional, mas preocupe-se primeiramente em fazer do seu filho, da sua filha, um santo de Deus. A palavra santo é separado. Uma criança, esta é separada, esta é consagrada para Deus. É consagrada para Deus. Eu tive o privilégio de bem pequenininho ser consagrado a Deus, trazido ao altar, ser batizado. Tive o privilégio de batizar meus filhos. Deus está me dando o privilégio de batizar minhas netas. Eu quero consagrar os meus filhos para o Senhor. Coloque as mãos sobre a cabeça deles e consagre-os ao Senhor. Desde que meus filhos estavam no ventre da Deise, eu punha a mão ali na barriga e orava: Senhor, é do Senhor. Depois nasceram, orava. E ainda hoje, eu oro todos os dias. Agora, o versículo 3 diz assim, aliás, o 4 diz assim: Jó levantava de madrugada, com o propósito de colocar os seus filhos diante do altar. Então ele ia para o banquete, depois do banquete ele orava por todos, e agora de madrugada, ele levantava e orava e apresentava ao Senhor, cada um diante do Senhor. Por quê? Porque cada um tem a sua necessidade. Na hora do almoço: Senhor, obrigado, abençoe todos os meus filhos, em nome de Jesus, amém. Agora de madrugada, ele levantava e ele orava especificamente pela vida de cada um. Então, todas as manhãs e todas as noites, quando nós oramos, e na maioria, e nas muitas vezes, quando a Deise e eu oramos juntos, oramos especificando a vida de cada um dos filhos, segundo as suas necessidades. Nós precisamos aprender a acordar de madrugada, a colocar os nossos filhos diante do Senhor, para que o Senhor os proteja, porque o mundão está de olho nos nossos filhos. É um privilégio que hoje eu já faço isso com as minhas netas, e nós já oramos. Quando nós soubemos que os nossos filhos iam nascer, só ficamos sabendo que seriam meninos depois que nasceu. Naquela época não tinha ultrassom, mas desde o momento que nasceu, a gente já orava, pedindo para que Deus preparasse a esposa de cada um. E hoje, nós já oramos pelos maridos das nossas netas. Eu digo: Senhor, normalmente o homem é mais velho do que a esposa, então provavelmente já esteja aí. Então, Senhor, abençoa a família dos meninos, abençoa para que seja família descomplicada, papai e mamãe vivam bem, abençoa para que eles já tenham experiência com Jesus, abençoa o pastor deles para que ensine mesmo a palavra de Deus. Isso nós oramos constantemente. E quando eu acordo de madrugada, eu oro por vocês, por cada um de vocês, mas dá licença, eu começo orando pelos meus filhos. Começo orando pelos meus filhos. Queridos, nós precisamos aprender isto com Jó. Ele acordava de madrugada e apresentava os seus filhos diante de Deus. Nós vivemos sim em tempos difíceis, a gente fica apavorado, o que vai ser do futuro dos nossos filhos? Mas olhem para mim, há esperança para a família onde houver um pai comprometido em interceder por seus filhos.
Se você intercede pelos seus filhos, fique tranquilo, porque Deus vai cuidar. Eu quero fazer um parênteses aqui para dizer algo assim especial. Especial não, fazer um destaque. Você percebe aqui que fala de Jó. E a mulher de Jó? E a mulher de Jó? A mulher de Jó aparece uma vez só. Uma vez só. Quando ele estava no meio daquela enfermidade, daquela dificuldade, no capítulo 2, versículo 9, ela vem até Jó e fala: ainda você conserva a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. A única vez que aparece. O restante, você vê lá no início, o Jó com os seus filhos, o Jó intercedendo pelos seus filhos. Você observa aí a responsabilidade do pai, mesmo que porventura a esposa não coopere tanto. Hoje eu estou aliviando para as mulheres, tá bom? Mesmo que as mulheres não cooperem tanto, não coopera muito, mas Jó ali, ele era o responsável, ele era o sacerdote. Deixa eu fazer um parênteses dentro do parênteses, deixa eu ser mais bonzinho ainda para com as mulheres hoje. Por quê? Porque apesar de não aparecer o nome da mulher de Jó, aliás, na Bíblia não fala nem o nome dela, mas lá no finalzinho você vai ver que é restaurado tudo de Jó, e ele volta a ter filhos, e não diz que, nem que ela morreu, e nem que se separou, dá a entender que era a mesma mulher. Então pelo menos ela não abandonou, e não deve ter sido fácil a vida dela, cuidar o tempo todo de um homem doente, cheio de feridas, mal cheiroso, mas ela ficou, aguentou ali o tranco, ficou ali junto. Pelo menos isso dá a entender ali no texto bíblico que ela aguentou. Não deve ter sido fácil não. Cuidar de um marido já não é fácil, né? De um marido doente, cheio de ferida, mal cheiroso. Então hoje eu estou aliviando. Muito bem. Então, queridos, a gente vê aqui que Jó era o sacerdote. A Bíblia diz que nós somos os sacerdotes de casa. Se nós queremos uma família abençoada, uma família unida, nós pais precisamos cuidar dessa vida espiritual e da unidade da família. Agora, antes da gente falar de Deus para os nossos filhos, nós precisamos falar para os nossos filhos. Nós precisamos falar para Deus dos nossos filhos. Sermos intercessores, orar, dizendo o nome de cada um, a necessidade de cada um. Vale a pena, porque lá na frente você vai colher os resultados. Não é lá na frente não, é agora mesmo e futuramente. Então eu queria deixar esse desafio para os pais. Pai, seja um intercessor. O seu filho saber que tem alguém que está intercedendo, que está orando por ele. Agora, quando que ele fazia isso? O texto diz assim: o fazia Jó continuamente. Digam comigo, continuamente. Continuamente. Era uma constância, era uma prática frequente, ininterrupta. Não desista nunca de orar pelos seus filhos. Não desista nunca. Se eles já são servos do Senhor, continue orando, porque o diabo está rodeando e querendo desviá-los. Se já são crentes, tementes a Deus, continue orando. Se já são casados, continue orando. Se já são vovós, continue orando. Não paramos nunca de orar. Desde que nós passamos a ser pais, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nós vamos orar
constantemente. Constantemente. Enquanto os filhos estão perto, a gente acompanha. Depois, queridos, é só na oração. Só um vai para um país, outro vai para outro, outro vai para um lugar, outro. O que a gente vai fazer? Não dá para estar controlando que horas que chega em casa, para com quem sai, para onde que é. É na intercessão. E o nosso Deus é um Deus onipresente. É um Deus onipresente. Ele acompanha, Ele protege, Ele livra os nossos filhos. Agora, se o seu filho não está em Cristo, se o seu filho não é crente, nunca diga, em nome de Jesus, nunca diga, meu filho é um caso perdido, não tem mais jeito, porque para Deus não existe caso perdido. Ore, ore, clame, Senhor Deus, eu não gerei filhos para o mundo, eu não gerei filhos para o diabo, eu os quero diante do Senhor. Ore, ore, ore. Depois de crescido, pode ser que o filho nem aceite que você fale mais para ele de Jesus. Pode ser que nem aceite mais falar de Jesus. Então fale para Jesus dele. Ih, mãe, já vem a senhora novamente. Tem um dos hinos que nós cantamos, eu gosto muito. Aliás, a gente não canta aqui. Jesus é melhor sim do que ouro e bem, é melhor do que prata, é melhor do que tudo que tem. Os mais antigos de igreja lembram desse hino, né? Sim. Jesus é melhor sim. Querem que eu continue cantando? Não, para aqui, né? A letra desse hino saiu assim: a mãe temente a Deus falava para o filho de Jesus um dia, e ele era músico. Um dia ele ficou muito bravo, estava saindo para tocar na noite, e ele falou: mãe, para de falar desse seu Deus para mim, senão eu nunca mais volto para casa. E saiu batendo a porta. A mãe sentou-se, pegou um papel e escreveu a poesia. Pena que eu não me lembrei de trazer esta poesia. Escreveu, deu sono, foi para a cama, deixou o papel ali em cima da mesa. O filho chegou e leu aquela poesia de uma oração a Deus. Ele sentou no piano e começou e musicou, e é um dos hinos lindos que nós cantamos, que tem no nosso cancioneiro evangélico. Então tem horas, queridos, que o filho não aceita falar. Já vem a senhora de novo. É intercessor, é orando, é orando, é orando. Orar sempre, constantemente, não é de quando em quando e nem quando lembrar, porque não pode esquecer. Então, queridos, nem sempre é um pai rico que deixa a maior herança para o filho. O legado da fé é a maior herança que um pai pode deixar aos seus descendentes. Eu sou filho de uma família bem simples. Papai era um homem, um operário, não deixou bem. Ele tem uma casa que a mamãe mora lá em Assis, uma casa grande que vale mais ou menos uns 150, 120 mil para dividir por 3, né? Está lá, deixou a casinha dele, graças a Deus, não deixou uma fortuna, mas ele deixou um legado para a minha vida. Esta Bíblia eu ganhei do papai quando eu fui para o seminário. É praticamente a minha primeira Bíblia, porque naquela época papai não tinha tantas Bíblias como tem hoje para vender, era caro e papai não tinha condições, então eu vivia lendo as Bíblias deles. Quando eu fui para o seminário, ele me deu esta Bíblia, e eu terminei de ler assim que ganhei, li a Bíblia de capa a capa, e no dia 20 de maio de 1971, eu terminei de ler a primeira vez a Bíblia de capa a capa. No dia 20 de maio de 1971, muitos de vocês, a maioria, não tinha nem nascido. E esta é o legado que o meu pai deixou. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, deixou uma fortuna para mim.
Eu quero terminar, queridos, contando para vocês a história de um homem chamado Jonathan Edwards. Ele foi um pastor usado no primeiro grande avivamento que nós conhecemos. Ele viveu entre 1703 e 1758. Os historiadores o colocam como um pregador insuperável e como um pastor extraordinário. Ele tornou-se um ícone para as futuras gerações, tanto é que de 1700 e até hoje, nós temos vários livros dele, ainda hoje, e quem tem uma história de igreja já ouviu falar dele. Os historiadores dizem que Jonathan Edwards tinha luz na mente e fogo no coração. E destacam que, apesar de um grande pastor, teólogo e escritor, o que mais destacava-se na vida dele era o seu papel como pai. Edwards e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. Ele acordava todos os dias às 4:30 da manhã para poder ter um tempo de ler e escrever. Como era um grande pregador, ele viajava muito, tinha de participar de muitas reuniões, mas ele reservava pelo menos 1 hora por dia para conversar com os seus filhos a respeito das coisas de Deus. E é interessante que, se ele estivesse viajando e ele perdesse aquela hora de estar com os seus filhos, naquele dia, quando ele voltava, ele recuperava. Se ele ficava um dia, eram 2 horas, 3 dias, 3 horas. Recentemente, um estudante chamado Benjamin, do seminário de Princeton, ele decidiu fazer a sua monografia de tese de doutorado, baseado na vida de Edwards. Não só de Edwards, mas de um outro homem que eu cito daqui a pouco. E ele descobriu 1.394 descendentes de Edwards. E nessa pesquisa, ele constatou o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã. Só para vocês terem uma base, dos 1.394 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaques, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outro país, e nenhum deu qualquer despesa para o governo. Mas ele tinha um opositor ferrenho, um romancista, um ateu famoso, seu contemporâneo, que atacava todas as pregações de Jonathan Edwards. O nome dele era Max Jucker. E esse mesmo Benjamin pesquisou também a família deste ateu famoso e perseguidor do Evangelho. E ele descobriu que das gerações de Max Jucker, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres prostitutas. E os 540 descendentes de Juckers custaram ao Estado $1.250.000. Bom, estas duas histórias, a história de Jonathan Edwards e Max Jucker, oferecem lições poderosas
sobre o legado que deixaremos às gerações vindouras, bom ou mal, mas nós deixamos um legado. Daqui a algumas gerações é bem provável que os nossos descendentes pouco saberão sobre nós ou as nossas vidas. Se eu perguntasse, quem de vocês sabe o nome do seu bisavô? Quem daqui sabe o nome do bisavô? Levante a mão. O nome do bisavô. 5% talvez. A maioria não sabe. A história do seu bisavô. Eu tenho este privilégio, queridos. O meu bisavô, José Inácio, era um homem de Deus. Ensinou a palavra de Deus para o meu avô Joel e para o avô da Deise, os dois eram irmãos. Ensinou para o meu avô Joel e para o avô Paulo os princípios de Deus. Ensinou para o meu pai os princípios de Deus. Ensinou para mim, ensinei para os meus filhos e estão passando para as minhas netas. Este é um legado, queridos. Este é um legado. Da parte da minha mãe, o meu bisavô chamava-se Bento. O meu avô, Laudelino, casou-se com a minha avó, antes de conhecê-lo, não conhecia ao Senhor, e o meu bisavô, antes dela casar-se com o meu avô, falou-lhe de Jesus, ela aceitou Jesus. O meu bisavô materno era um homem muito rico, tinha muitas posses, eu conheci algumas fazendas que foram de propriedades, mas o meu avô e os cunhados dele acabaram com toda a propriedade, de tal forma que o meu avô morreu morando de favor na casa de meu pai, o genro dele, mas morreu temente a Deus. Passou o maior legado para minha mãe, que passou para nós. Então, queridos, a gente pensa muito, quer deixar propriedade, bens, amém, se puder deixar. Os meus não deixaram, infelizmente, bem que eu gostaria de ter algumas herancinhas aí, mas me deixaram um grande legado, que é a palavra de Deus. Você pode dizer para mim o seguinte: pastor, eu não tive o mesmo privilégio seu. O meu avô, e não sei como que era a história do seu avô, o meu bisavô, então nem se diz. O meu pai também não deixou boas lembranças. Mas a minha pergunta é a seguinte: que legado você quer deixar para os seus filhos? Eu não posso mudar a história, fazer com que o avô, o bisavô, fazer deles, embora depois que morre todo mundo vira santo, não é? Uma pessoa que não foi lá, essas coisas, mas quando está ali no caixão, gente boa, tal, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim. Então não dá para mudar a história, mas você pode construir o futuro da sua geração vindoura, dos seus filhos, dos seus netos. Então, queridos, com essa experiência de Jó, e com a experiência de Jonathan Edwards, eu queria desafiar você a pensar qual é o legado que você quer deixar para o seu filho. Se você puder deixar uma fortuna, bens, amém. Mas o que eu desafiaria você a se preocupar é com a vida espiritual, com a eternidade. Sabe, muitas vezes pais não cuidam, perdem os seus filhos para o mundo, para depois correr atrás. Se o seu filho já está no mundão, Deus tenha misericórdia, ore, não entregue os pontos, não entregue para Satanás, ore, ore, ore. Mas para aqueles que ainda têm os filhos pequenos, não espere perdê-los para depois recuperá-los. Desde já, ore
interceda, seja você o exemplo, que os seus filhos vejam você na igreja, veja você lendo a Bíblia, veja você estudando a palavra, veja você orando, veja você um homem de Deus, e ele possa se inspirar em você. Sabe o que acontece? Muitas vezes, os pais, e principalmente quando é pai de menino, de homem, a mãe vem à igreja, o pai não. A grande tendência é deste filho menino depois também afastar-se, porque quer queira, quer não, principalmente na fase da adolescência, ele vai olhar para o pai. Se o pai não precisa de Deus, por que eu preciso? Se o pai não precisa, por que eu preciso? Eu já disse para vocês algumas vezes, a Bíblia diz que quando a gente for orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, e em secreto fala com o seu pai que te vê. Mas eu fazia o seguinte, algumas vezes eu ia orar e deixava a porta aberta, para que meus filhos me vissem orando, não para dizer, oh, meu pai é um homem de oração, mas que vejam, bom, se o meu pai ora, eu preciso orar também, porque eu vi meu pai muitas vezes orando. Meu pai era um homem de oração, e eu me lembro que um dia, o pastor da igreja orientou para que tal dia, todos jejuassem por uma determinada causa, e na hora do almoço o papai não veio para casa, ficou jejuando e orando no trabalho, e ele estava ajoelhado lá num cantinho, ele trabalhava na Sorocabana, naquela época, na serraria, e ele foi lá no meio das toras, ele estava ajoelhadinho ali orando, e um amigo viu que ele estava ajoelhado orando, foi, encheu uma vasilha de água, e foi lá, e deu um banho no papai enquanto ele orava. Isso ficou marcado na minha vida, mas ele continuou orando, e o resultado da oração, eu e as minhas duas irmãs, graças a Deus, somos tementes a Deus, os netos deles, são homens de Deus, e uma mulher, uma neta somente, e os nossos filhos. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. No final, eu vou orar com você, papai, não vou orar agora, porque eu vou orar no final, mas guarde esta palavra, qual o legado que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Amém? Deus abençoe.